Nós estamos aqui hoje presencialmente, mas nós também estamos gravando todo o conteúdo da Semana de Estudos Espíritas e vai ficar disponível no YouTube. Então essa é uma informação importante, porque você pode ver de novo alguma coisa que te interessa, ou você pode indicar para alguém que você acha que o conteúdo possa fazer sentido, tá? No domingo a gente transmitiu isso ao vivo, e de segunda até sábado a gente vai gravar todas as noites, né, os conteúdos que estão aqui sendo gerados, e na semana que vem eles estarão disponíveis no YouTube. A gente inclusive vai fazer essa divulgação. Denise, você quer sentar aqui com a gente? Então, tá bom, porque faz parte do nosso grupo, né? Pessoal, hoje estamos aqui, eu, Hugo e o Isaías. É bom a gente falar o nome porque, para quem vai nos assistir, não necessariamente sabe quem somos, né? Hugo e Isaías. E a gente está aqui a convite, representando o nosso grupo de estudos de filosofia e espiritismo. Esse grupo de estudos acontece nos sábados, às 17 horas, e ele tem como premissa, objetivo, intenção o que o próprio nome já traz: misturar os estudos do Espiritismo e seus pensadores com a filosofia, os pensadores e o conhecimento que foi sendo produzido ao longo da história da humanidade, no tempo e na capacidade que nos é possível, né? E a gente acompanhou a nossa segunda, ontem a palestra, e o domingo também a palestra de abertura, e foi muito bem explorado pelos palestrantes que aqui estavam, nomes de pensadores que são muito conhecidos na filosofia, né? No domingo, a Tassiana trouxe, ou na verdade uma máxima espírita, está no Livro dos Espíritos como uma orientação de evolução, que é o conhece-te a ti mesmo. Que os Espíritos dizem que um sábio da antiguidade já teria falado. A gente está falando do mundo grego. Ontem o Clóvis, na palestra, na busca do eu profundo, falou que o eu profundo está diretamente ligado no caminho de melhoramento do ser, que é difícil que eu consiga entender o melhoramento do ser, o desenvolvimento das nossas capacidades, a conquista de virtudes, se eu não me aprofundar e buscar o eu profundo, aquele que muitas vezes, e ontem foi muito bem dito, fica uma sugestão para que a gente possa ou assistir ou rever a fala do Clóvis, como dito, isso vai estar disponível, porque ele explora muito bem, ele indica muito bem como esse é um caminho inevitável para a melhora. Se eu não tenho o autoconhecimento na busca do eu profundo, dificilmente eu consigo chegar na melhora do ser. Dito isso, nós vamos então, essa imagem vai ficar aqui como uma inspiração, que daqui a pouco a gente vai abordar. O Isaías vai trazer para a gente um pequeno trecho de um diálogo. Ele vai explicar um pequeno trecho de um diálogo de Sócrates, e logo depois a gente vai entrar com alguns comentários e vamos seguir o nosso tema. Mas o mais importante, esse formato é uma mesa redonda, é uma conversa, e vocês estão convidados a interagir com a gente. Eu só vou precisar da ajuda de alguém para levar o microfone, porque como a gente está gravando, não adianta você falar daí se não tiver com o microfone, senão isso não vai ser transmitido. Vocês estão convidados a fazer perguntas, vocês estão convidados a dar o ponto de vista, estão convidados a discordar, enfim, a participar e trazer como vocês acharem que pode ser interessante para que esse momento possa ser mais coletivo. Não é palestra, estamos aqui numa conversa, numa roda de conversa. Tá bem? Então vamos lá, Isaías, traz um pouquinho do diálogo de Sócrates, né, para depois a gente explorar aqui o objetivo da noite. Boa noite. Platão ele traz um diálogo de nome Alcibíades. É um relato de um jovem do mesmo nome, Alcibíades, com Sócrates. E aí, só situando, Sócrates é o cara que ele teve a capacidade de dar uma guinada na filosofia toda. Por quê? Até Sócrates, a filosofia questionava e inquiria o mundo e a natureza. O que são as coisas,
qual a origem das coisas, de onde procede, e isso tudo muito influenciado pela filosofia egípcia, dos 4 elementos, né? E Sócrates, ele muda o foco, ele dá essa guinada. Ele traz o homem para a filosofia. E aí a principal fala de Sócrates é: o homem é alma. Essa é a principal fala de Sócrates. O homem é alma. E esse homem é alma traz para Sócrates uma consequência muito séria. A inquirição, o autoquestionamento. Inquirição de si mesmo, o autoquestionamento. Então, nesse diálogo, tem um jovem de nome Alcibíades, ele todo orgulhoso de si, porque era rico, rica, família com influência política, e ele todo orgulhoso de si, ele se dirige à praça de Atenas. Naquela época, todas as decisões eram tomadas pelos cidadãos de Atenas. Quem eram os cidadãos de Atenas? Homens, gregos. Mulheres estão fora, crianças estão fora. Então ele se dirige para tentar iniciar a sua carreira política. E aí enquanto ele caminhava, ele encontra Sócrates, que se aproxima dele e inicia um diálogo. Ao longo desse diálogo, Sócrates começa a demonstrar que, para que o jovem pudesse realizar as suas ambições, seria necessário possuir o conhecimento daquilo que o faz um bom governante, ou seja, o conhecimento da justiça e o conhecimento da injustiça. Um conhecimento que o jovem ignorava. E uma vez que o jovem começa a ficar consciente de sua própria ignorância, fica bastante desconcertado e desorientado. E ele fala: pelos deuses, Sócrates, já não sei o que falo. Encontro-me numa situação esquisita, quando me interrogas. Ora sou de uma opinião, ora de outra. E ainda, é bem possível que eu esteja já há muito tempo nesse estado de ignorância, sem aperceber-me disso. Ele já não sabe mais o que pensar e encontra-se em estado de estupor. E naquele momento, Sócrates introduz o tema do cuidado de si mesmo. O que é isso? Cuidar de algo significa atuar sobre este algo de forma a torná-lo melhor. Ou como diz Sócrates, é ter como objetivo o bem daquilo de que é cuidado. Então é necessário que Alcibíades cuide de si mesmo, se ele quer encontrar a realização. Aí vem a pergunta para a gente. Terminou a parte do diálogo? Terminou a parte. Antes de entrar aí, é importante dizer que Sócrates era extremamente difícil para quem cultivava ignorância. Você se irritaria muito facilmente com ele. Qualquer um de nós aqui ficaria muito irritado com Sócrates. Sabe por quê? Porque você ia dizer uma verdade que você carrega e ele iria te fazer perguntas a ponto de você perceber que, na verdade, você não sabe o que diz. Ele iria, com a habilidade de uma mente muito desenvolvida, te fazer perguntas a ponto de você demonstrar sua ignorância, que é o que acontece com esse rapaz que estava pronto para ir para a política. Ali era um rapaz inteligente, muito bonito, forte, conhecido, família rica, então ele estava pronto. O que mais faltava nele para ser uma pessoa da política? Para Sócrates tudo. Porque se ele não entendesse de justiça e injustiça, ele não estava preparado para atuar num cargo público que olha o bem comum. No caso desse rapaz, ele até aceita bem, né, Alcibíades? Ele até aceita bem, mas era muito comum que as pessoas ficassem com raiva de Sócrates. E não precisa ir em Sócrates, não. A gente se irrita quando alguém discorda da gente, isso é muito comum. Se você dá um ponto de vista e alguém fala diferente, você já vai se irritar com a pessoa que está do seu lado. Imagina com Sócrates, que fazia isso com mais habilidade ainda, porque como Isaías falou, para ele o homem é alma. Se o homem é alma, existe alguma coisa além da matéria. E essa alguma coisa além da matéria é a verdadeira busca que todo ser deve ter. E aí ele vem complementando com algumas conclusões bem interessantes, né? Primeira conclusão. Aquele que conhece a si mesmo coloca os bens do espírito à frente dos bens do corpo. Essa é a primeira conclusão.
Não, a microfone mais perto da boca. Desculpa. Primeira conclusão. Quem conhece a si mesmo, coloca os bens do espírito à frente dos bens do corpo. Vocês concordam com isso? Porque pode discordar, pessoal. A ideia é... Aí vem a segunda questão. Frequentemente a gente acredita que nós estamos cuidando de nós mesmos quando apenas estamos cuidando dos nossos bens pessoais, das nossas posses, do que tenho, do que possuo, do que perdi, do que quero recuperar, do que quero ter. A gente confunde o cuidado de si com o cuidado das coisas que nós possuímos. Essa é a segunda conclusão. Aqui Sócrates chega. E aí vem a terceira, e a mais dura para a gente. Como é possível eu cuidar de mim mesmo, conseguir entender quem eu sou e o que preciso para crescer, se eu não sei quem eu sou? Se eu não me conheço? Se eu não gasto, muito entre aspas, um tempo com a minha autoobservação e com o autoconhecimento? Essa é a terceira conclusão de Sócrates. Quer contribuir, Margot? Tem que pegar o microfone aqui. Peraí que eu tenho um assistente de palco aqui. Perfeito. Vai ficar um com nós aqui e um com todo mundo. Era interessante essas colocações dele. Ele chegava a irritar as pessoas, né? Um exemplo assim muito banal. Ele chegava numa ferraria, onde fazia lá os artefatos de ferro, né? Ele perguntava ao ferreiro o que é que ele estava fazendo. Aí, como é que é feito o ferro? Ele ia explorando os pormenores daquele material e chegava ao ponto que a pessoa não sabia. Assim, como é que você quer fazer uma coisa que você não sabe a origem dessas coisas? Esse é um dos exemplos que se utilizou. E é interessante que a gente pense nisso, né? Que ele insistia não só nesse tipo de situação, mas como em várias outras, as questões até pessoais dos indivíduos. Era muito interessante isso. Ele levava a gente a reconhecer a nossa ignorância, né? Mas a gente, como sabe bem, a gente no nosso orgulho, a gente se acha muito acima do que realmente somos. E Sócrates fazia isso. Quem mais, gente, quer trazer um ponto de vista? Não? Então vamos lá, vamos tocar aqui. Bom, Isaías, você pode repetir as 3 conclusões, então, para a gente? Não, Tia, já pode ficar com esse que a gente divide aqui, que aí, eventualmente, se alguém fica mais fácil para você. Primeira conclusão. Quem conhece a si mesmo, coloca os cuidados do espírito à frente dos cuidados das coisas do mundo e do corpo. Essa é a primeira. Frequentemente a gente confunde, essa é a segunda conclusão. Frequentemente a gente confunde acreditando que estamos cuidando de nós mesmos, mas apenas e tão somente nós estamos cuidando das coisas que nos pertencem, das coisas que tenho, projetando coisas que quero, definindo o meu futuro com os bens. Essa é a segunda conclusão. A confusão do que sou e do que tenho. E a terceira, como eu posso cuidar de mim mesmo, como eu posso crescer e evoluir se eu não sei quem eu sou, se eu não me conheço. Não é? E aí é conhecimento profundo daquilo que a gente faz sem sequer pensar. São os nossos hábitos,
aquilo que trazemos até mesmo de outras vidas. E fazemos aquilo de um modo tão automático que sequer pensamos. E aí, quando a gente para pensar, por que eu estou fazendo isso aqui? É apenas e tão somente um hábito, mas representa muito aquilo que sou. E aí, continuando nessa linha, para nós espíritas é muito importante alguns conceitos como eu sou essência divina. Nós entendemos que nós somos essência divina. Nós também entendemos que toda consciência, toda lei está em nossa própria consciência. Então, tudo que é deixado como ensinamento dos Espíritos nos convida a um olhar mais interior. Ontem, o conteúdo da palestra foi uma busca para alguma coisa que está dentro. A fala de Sócrates é um convite a alguma coisa que está dentro. A palestra de domingo da Tassiana é um convite a alguma coisa que está dentro. E aí, para somar aqui as nossas conclusões, eu vou trazer também uma fala da professora Lucelena, que é uma filósofa do nosso tempo, viva e fazendo bastante vídeo no YouTube, para quem quiser ver qualquer conteúdo dela, no Instagram, é uma pessoa com muito fácil de você achar. Ela tem uma frase muito interessante de um áudio que o Isaías me mandou. O áudio tem 10 minutos. Nos primeiros 40 segundos eu parei, porque aquilo já era suficiente para a gente fazer o que a gente queria. Ela fala o seguinte, vê se não parece com tudo que a gente estava conversando aqui. O sentido da vida é revelar o espírito que há em mim. E quanto mais eu revelo, mais eu evoluo. Me torno cada vez mais um caminho onde a vida flui e não sou uma obstrução da vida. O sentido da vida é revelar o espírito que há em mim. O espírito no sentido de essência. E quanto mais eu revelo isso que há em mim, mais eu evoluo e me desenvolvo. E por fazer isso, eu me torno um local, um alguém, uma coisa por onde a vida flui. E eu deixo de ser uma obstrução do desenvolvimento e do crescimento da vida. O que é ser uma obstrução da vida? Para nós estudamos muito sobre o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas, os dois pontos de maior impedimento de evolução. Deixar a vida fluir por mim é exatamente o inverso disso. É quando eu me entendo como parte de uma grande coisa que evolui, criada por Deus, todo o seu universo, e eu sou parte do movimento que faz isso fluir porque eu me sinto e me entendo como compondo um grupo que evolui. A obstrução disso é exatamente o inverso. Eu só enxergo as minhas necessidades e a partir dali tudo que eu faço é em meu próprio benefício. A partir dali eu passo a obstruir a vida. E obstruindo a vida, eu tenho todo tipo de desentendimento, problema e atraso, desde desentendimento dentro da sua própria casa até desentendimento entre países. Deixar a vida fluir por mim é fazer com que todas essas virtudes encontrem campo para que elas em mim floresçam e eu consiga passar isso para frente. E que a partir dali eu sou um ponto de inspiração para alguém. Não estamos falando de alguém que atinge a sua perfeição nessa vida. Não é disso que nós estamos falando e nem é isso que nós acreditamos. Então, quanto mais eu revelo o Espírito que há em mim, ou quanto mais eu revelo a essência divina que há em mim, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu me entendo, mais eu evoluo, porque mais eu consigo ser algo que acrescenta e desenvolve. Essa fala da Lucelena, ela falou em 40 segundos, com muito mais maestria. Ela tem 10 minutos abordando esse assunto, mas a gente parou nos primeiros 40, 50 segundos, que já seriam suficientes para a gente poder trazer o que a gente tem para hoje aqui. Né? E logo depois dessas falas, as próximas dela é o seguinte: como é que eu vou revelar o Espírito que há em mim? Justamente através das virtudes. E essa fala, ela não é nova. Sobre todos
os mestres que vieram falar sobre Deus nesse mundo, quem quer que seja, Krishna, Cristo, Buda e vários outros, eles falaram a respeito das virtudes, não é? De que o caminho da perfeição passa através das virtudes. Mas isso também é pregado na filosofia. Só para a gente ficar na filosofia, eu posso falar de um Pitágoras, eu posso falar de um Parmênides, Sócrates nem se fala, Platão e Sócrates nem se fala. Não é? Só como exemplo, Platão ele falava que o cidadão, para ele viver de forma tranquila na cidade, e para a cidade ser ordeira, ele precisava ter 4 virtudes: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. E aí, isso aí a gente encontra também em Santo Agostinho. Santo Agostinho torna, e isso é da teologia, Santo Agostinho torna essas virtudes as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Isso é fundamento da teologia. E aí a gente tem as teologais, que é fé, esperança e caridade. Mas vamos ficar só nas cardeais. Então, o cuidado de si, o conhecimento de si, o autoconhecimento, e você manifestar a sua essência, que é espírito, necessariamente vai passar por esse caminho. Sob qualquer prisma que você olhe, seja religioso, seja filosófico, o conhecimento de si, o cuidado de si, ele vai passar por esse prisma de olhar para você mesmo e se auto-inquirir: o que tenho, o que não tenho, o que preciso, não é? E passa necessariamente pelas virtudes, não é? Conhecimento, já dizia Platão, conhecimento e virtude, não é? São as 2 asas que o homem precisa, tá? Então, sob qualquer prisma que olhemos, o autocuidado passa pelas virtudes. Mas passa pelas virtudes se eu me conheço. Passa pelas virtudes se eu gasto o tempo necessário para o autoconhecimento. Tá? Gente, alguém quer trazer algum ponto de vista, alguma opinião, uma pergunta, uma contribuição? Fique à vontade. Era para o Tomás estar aqui desde 7h30. Aí agora ele está... Beleza. Alguém, gente, quer trazer alguma contribuição? Então tá ótimo. Bom, a gente vai caminhando aqui para o nosso final. Esse formato de mesa redonda, ele tinha como objetivo esse papo um pouco mais breve. Mas essa tirinha que está aqui, ela é uma provocação para todos nós. Ela é uma forma de nós olharmos tudo que está sendo dito aqui de uma outra forma, né? Tudo que foi falado aqui até agora. A gente tem... Você falou sobre sua pergunta de sábado. O Hugo fez uma provocação para mim, sábado, que foi o seguinte: você precisa de religião? Aí uma companheira nossa, aí a gente pegou essa pergunta, abriu para o grupo inteiro responder, né? Uma companheira nossa, do nosso grupo, falou bem assim: há pessoas que, quando pegam a Bíblia para ler, mesmo que seja ler decorado, mesmo que seja ir para a igreja só para falar que foi, isso é uma coisa boa para essa pessoa. Aí eu lembrei de um ditado popular que fala bem assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muitas vezes a pessoa vai a essas religiões
Porque elas precisam de um freio. Ela precisa conhecer, nem que seja por sussurro, o Cristo. Mesmo que a palavra que é dita não é tão correta assim. Ou então, a religião é necessária para a gente? Apesar de que toda religião é um ponto de vista, né? É Todo mundo se entende estar com a razão. É importante. Exatamente. Então, quer dizer, há uma necessidade que a religião exista para que a gente consiga fazer a nossa transformação moral. A pergunta incomodou? Incomodou até hoje. A pergunta foi: você precisa de religião? Bom, a gente já partindo aqui para o nosso encerramento, tem um momento muito legal agora de um teatro, né? A ideia que era um bate-papo. A gente vai encerrando com uma reflexão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de amar os vossos inimigos, onde ele fala sobre retribuir o mal com o bem. O capítulo fala sobre retribuir o mal com o bem. Vamos voltar na ideia que o capítulo dá. Ele está dizendo o seguinte: se alguém te fez mal, você vai retribuir o que essa pessoa te fez com o bem. É isso que o capítulo está convidando. Se alguém te magoou, se alguém te traiu, se alguém te fez passar raiva, se alguém te incomodou, se alguém fez alguma coisa desse sentido, você vai retribuir o mal com o bem. É essa a proposta desse capítulo. Oi? Aí quando a gente olha que esse capítulo ele é um convite muito maior, inclusive a gente sugere que seja lido. Mas se no meu dia a dia eu mal consigo entender as reações que eu tenho, eu preciso ainda avaliar isso no momento inicial de vivência. Essa tirinha que está aqui, e eu vou ler para aqueles que por acaso tiverem alguma dificuldade, é um diálogo, onde uma pessoa pergunta: você está triste? E o outro responde: eu estou. Você está triste porque eu gritei com você? Não. Por que você está triste então? Porque eu gritei de volta. Isso faz lembrar, sabe o quê? O encontro do Eurípides Barçanufo com Cristo, né? Quando ele vai até o Cristo e vê o Cristo chorando. Aí fala assim: Cristo, por que você chora? Chora por causa das dores do mundo, porque as pessoas sofrem? Não. Eu choro porque tem aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Falava pra gente. Falava pra gente, né? E aí então a gente encerra com essas reflexões. Eu tenho consciência de como eu reajo? Talvez eu não tenha. Eu quero punir quem me fere? Porque às vezes eu faço isso bem, né? Eu sou bom de punir quem me fere, né? Eu sou especialista de punir a pessoa que me fere. Ah, se me ferir. Vai conhecer todo o meu potencial de reagir e de fazer sofrer. Há um desalinho entre o que eu acredito e a maneira como eu estou agindo? Mas quais são os meus valores para eu saber se há esse desalinho? No que eu acredito? Quais são as coisas das quais eu não abro mão? Por fim, e aí agora já finalizando. Antes de finalizar, deixa eu só falar mais uma coisa. Fica à vontade. Só que lembrar que a gente tem um alento muito grande. Nós ainda estamos aqui para aprender. Cada um de nós. E a gente só aprende errando. A gente não aprende acertando. A gente não lembra quantas vezes a gente acertou. Dá para aprender assim. Mas a gente dá para aprender sim, mas a gente lembra mais os momentos que nós erramos. Os momentos que as pessoas foram cruéis com a gente, ou nos trataram mal, coisas assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
nós temos uma finalidade. Todos nós. Nós somos fadados a sermos felizes. Esse momento que nós estamos passando aqui é o melhor momento. É o melhor momento para cada um. Porque nós estamos aqui estudando. A Casa Espírita nos dá a oportunidade de trabalho. A Casa Espírita nos dá a oportunidade de estudo. Então, esse momento é um momento maravilhoso de nossas vidas. Mas a gente vai continuar errando. Não é assim que a música fala? Que os problemas nunca se acabam? Um vai acabar e vai aparecer outros. E são esses problemas que vai fazer com que a gente faça o quê? Evolua. Melhore. Já pensou se a nossa vida fosse mar de rosas? Que nós não tivesse problema nenhum? Que nossos filhos fossem perfeitos, nossos pais fossem perfeitos? Não existe problema nenhum. Como é que a gente iria nos melhorarmos? São os problemas que aparecem em nossas vidas que fazem com que a gente venha à Casa Espírita, que a gente pare e faça reflexões, que a gente converse com as pessoas, discuta nossos problemas para poder achar soluções. Né? Essa é uma parte importante dessa caminhada. Maravilha. A gente encerra aqui com a frase do Jung, né? Foi citado ontem também na excelente palestra do Clóvis. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a própria escuridão. Obrigado, boa semana de estudos para todos nós e a gente ainda continua com mais programação.